gente teve a ideia de fazer esse vídeo, né, Gilberto, para tirar as dúvidas principais sobre as escolhas de um filhote, quer dizer, as dúvidas que a gente recebe normalmente do futuro proprietário que está querendo comprar um Bulldog e naturalmente tem uma série de questionamentos. Com certeza, aí são dúvidas que se repetem, que a gente, para cada novo proprietário, a gente conta toda uma história, faz todo um elenco de dicas, de informações. Então, na verdade, nosso objetivo é esse, uniformizar essa informação e disponibilizar isso aí para o novo proprietário. Então, podemos começar aí por tópicos, vamos desenvolvendo o assunto. Sim. Um bate-papo, na realidade, porque para a gente é muito natural falar do Bulldog, é um prazer para a gente estar falando dessa raça que a gente ama. Eu crio há 15 anos, o Gilberto praticamente também há esse tempo. Somos, enfim, criadores eu crio linhagem americana, o Gilberto linhagem inglesa, mas isso, na realidade, a gente vai acabar conversando que é um tema já mais técnico, mas para o novo proprietário não tem tanta relevância a questão da linhagem. As dúvidas se referem mais ao dia a dia do filhote, dos cuidados, higiene e a própria escolha, né? Quais são as dúvidas que você recebe mais, Gilberto? Eu acredito que sejam as mesmas que eu escuto também do futuro proprietário. Uma das primeiras coisas que a gente tenta passar para o novo proprietário é tentar conhecer o canil, tentar conhecer o criador, isso é importante, né? Se possível, fazer uma visita, ver instalações, enfim, ver como é que aquele filhote é tratado, como é que a mãe do filhote é tratada, a questão de higiene do canil, a questão de rotina do canil também é muito importante. Se a pessoa não pode visitar o canil, hoje a gente tem Facebook, tem internet, a pessoa mesmo sem poder ir pessoalmente pode ter uma ideia de como é que é o trabalho desse criador, né? Como é que é o procedimento dele com relação aos cães, aos cuidados, enfim. Então isso é o primeiro ponto, né? Conhecer um pouco o trabalho do criador, saber quem é o criador, a história dele, o tempo que ele está criando, isso também é muito importante, né? Para daí a pessoa ter critério de selecionar o criador. Isso é o principal, né, Carlos? Um ponto assim, que eu sempre bato nessa tecla, já escrevi vários artigos sobre isso, é a questão principal, né? A gente não tem como fugir disso, que é o preço do filhote. Quando a pessoa me procura, normalmente ela já fez uma pesquisa e ela já tem uma noção do preço de um filhote de Bulldog, que é uma raça cara, né? Sendo bem franco, é uma das raças mais caras que existe, por uma série de motivos que a gente vai acabar conversando aqui e discutir por que o Bulldog tem esse valor. Agora, a questão do preço, que é o principal, que eu digo para quem me liga, assim, não deve ser o motivo preponderante na escolha de um filhote, né? Você não deve escolher um filhote pelo mais barato, tá? É diferente de outras coisas, porque Bulldog ou qualquer cachorro, qualquer animal, né, evidentemente que não é um bem material, né? É um ser vivo. Então ele é diferente de quando a gente resolve comprar um carro ou qualquer outra coisa material, um apartamento. E o interessante ponderar aí que justamente uma eventual economia na hora de comprar o filhote futuramente pode se perder em gastos com veterinário, enfim. Então é o tipo da economia que não vale a pena, né? A gente trabalha com valores que a gente considera mínimos, né? Que se pode estar comercializando ou vendendo um filhote. Valores abaixo desse, a gente entende que o comprador já entra numa faixa de risco. Numa faixa de risco, exatamente, né? Então, isso aí é muito importante, né? Uma economia que o cara vai estar fazendo de R$1.000, R$2.000, lá para frente ele vai estar gastando muito mais em problemas de saúde, ele vai ter de repente um filhote que não corresponde ao temperamento que ele gostaria que tivesse, um cão até eventualmente agressivo, né? Então tudo isso aí está dentro desse preço que a gente está falando, né? Questão de saúde, questão de temperamento, são coisas que para o criador que é sério sempre andam juntas, né? Vamos dar um exemplo bem prático, né? Assim, a valores atuais. Na minha opinião, quando você, digamos, dispõe de R$3.000 para comprar um filhote, já é uma certa quantia,
né, no país que a gente vive, é um valor considerável. Então, assim, às vezes a pessoa fala, olha, eu só tenho 3 mil, mas o filhote custa 5. A minha dica, assim, junta mais 2 mil e espera para comprar o filhote de 5 mil reais, entendeu? Estou dando, assim, um exemplo, a grosso modo, para ficar mais fácil de entender. Então, é por aí, porque assim, eu tenho 3 mil, aí às vezes o cara procura até achar, ele vai achar o filhote de 3 mil, né? Mas o que vai gerar dor de cabeça lá na frente, que é o que você acabou de falar, não vai compensar, né? Então ele pode ter momentaneamente a sensação de, opa, economizei R$ 1.000 ou 2 mil reais. Negócio. Exatamente. Então assim, é o que eu digo, mesmo 3 mil reais ou 4 mil reais é um bom montante de dinheiro, né? Para você pegar, e eu considero assim, jogar fora se você comprar ou por impulso, ou porque, olha, eu achei um criador tal, sabe, meio que de fundo de quintal que tem o filhote pelo preço que eu quero, né? É furada, assim, foge disso. Porque assim, Bulldog vai ser caro, tá? A faixa de preço que um bom criador, que a gente pratica, não é, por incrível que pareça, muito acima do que uma média, né, de criadores. Assim. É uma diferença, como você citou, às vezes de R$ 1.000, 1.500 a mais. Tá? E isso vai livrar o cara de muito problema na frente, até porque você está adquirindo um ser vivo. Né? Depois que a pessoa compra, né? A compra está feita, não tem como voltar atrás, então acontece muito da pessoa me ligar e dizer assim, olha Carlos, poxa, por impulso comprei numa feirinha, eu comprei numa pet shop, ou comprei no vizinho do meu amigo, aquela coisa assim meio obscura, né, que a gente diz, eu comprei no criador X, aí eu falo assim, olha, eu nunca ouvi falar desse criador, não, mas será que ele é bom? Eu falei, olha, eu estou 15 anos no mercado, se eu nunca ouvi falar, já é um sinal de alerta ali, né? Assim, então não é associado a um clube como a Brabul, né? Então já é um sinal vermelho ali pro cara. E aí ele compra e aí começa a relatar os problemas, porque filhotinho pequenininho é sempre bonito, né? Assim, você já viu um filhote feio? É difícil, né? Difícil, é verdade. Outro aspecto que vai ao encontro do que a gente está falando é justamente o pós-venda. Muitas vezes a pessoa acaba comprando de um criador como esse que o Carlos citou, e depois, quando o problema aparece, a pessoa não tem referência, não tem ninguém para auxiliar ou para dar algum tipo de informação. Né? Então, isso aí é muito importante, o proprietário comprar o filhote e ter um suporte depois, ter um criador que acompanhe, que possa estar solucionando eventuais dúvidas, que são as dúvidas corriqueiras, que são os problemas que se repetem. Né? Então, isso aí é fundamental. E outra coisa também, o criador, se ele não conseguir resolver o eventual problema, ele vai ter um veterinário da sua confiança para indicar. Sim, né? Isso aí é outra coisa muito importante, porque a gente vê que muitas vezes o proprietário leva para um veterinário que também não está muito acostumado com a raça, não tem experiência com a raça, e uma coisa que poderia ser resolvida de maneira simples acaba virando um problema muito maior. Né? Então esse criador que é sério, que faz um trabalho legal, ele vai ter o cuidado de indicar para um profissional, para um veterinário que conheça a raça e que tenha alguma certa intimidade com ela. E outra coisa, Gilberto, o criador sério, enfim, um aficionado pela raça, que faz um trabalho profissional, ele vai ter sempre o maior prazer de falar sobre o Bulldog. Né? Nossa, um dos nossos assuntos favoritos, a gente pode ficar falando horas sobre Bulldog. Ontem mesmo, né, aqui em Porto Alegre, eu tive o prazer, agradeço aqui até nessa oportunidade o convite do Gilberto, do Kennel Clube do Rio Grande do Sul. Dei uma palestra de 2 horas, 2 horas e meia, só sobre o padrão da raça para os criadores aqui do Sul. E assim, se deixasse, eu falava a noite inteira sobre Bulldog. O cara, quando compra, às vezes, no criador ali obscuro, ele mesmo já tem essa noção de que assim, na hora que der algum problema, ele não vai poder recorrer a esse criador. Né? Então ele busca a rede social, que também não é o melhor caminho, nos procura. Aí é o teu negócio, assim, a gente passa por uma complicado porque assim, eu vou dar um pós-venda de um filhote que eu nem vendi. Exatamente. Assim, o que eu sempre digo para essa pessoa arrependida, né? Comprei o cachorro na feirinha e tal, no criador de fundo de quintal, o meu cachorro cresceu, era bonitinho, hoje parece um boxer, né? O temperamento é totalmente fora do padrão da raça, é agressivo, como você citou, ou é extremamente tímido, enfim, tem desvios.
E a única coisa que eu posso dizer é assim, olha, meu amigo, você deve continuar amando o seu cachorro, né? Exato. É o seu cachorro, independente de se ele ficou fora do padrão. Descaracterizado, enfim. O que a gente pode fazer, né? Já a besteira está feita. Agora, você tem que amar o teu cachorro, independente de qualquer coisa. Eu acho que a gente que ama os animais passa sempre essa mensagem. Agora, eu não posso dar um pós-venda de um filhote que eu não vendi, né? Claro. Assim, é até antiético, né? Com certeza. E outro aspecto que também se repete muito, pelo menos naquelas pessoas que estão interessadas em comprar um filhote e nos procuram, é a questão de cor, né? Muitas vezes a pessoa quer comprar um filhote porque ele é branquinho, porque ele tem uma manchinha. Isso aí a gente sempre tenta explicar que, claro, se a pessoa conseguir compatibilizar a cor que ela quer com o filhote ideal, ótimo. Mas jamais vai ser um ponto fundamental, um ponto decisivo na hora de escolher o filhote.